A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um monumento de tirar o fôlego. Construída há mais de 4.500 anos durante o reinado do faraó Quéops, ela é a maior das pirâmides do Egito e uma realização impressionante da engenharia antiga. Com uma altura original de 146 metros, sua construção envolveu o posicionamento de mais de 2 milhões de blocos de pedra. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída como um túmulo real, simbolizando a crença egípcia na vida após a morte. Seu interior abriga passagens, salas e a famosa Câmara do Rei. A precisão da construção e a ausência de registros escritos detalhados sobre o processo de construção despertam especulações e mistérios em torno dessa estrutura monumental. A Grande Pirâmide de Gizé continua a ser um símbolo icônico da grandiosidade e do mistério da antiga civilização egípcia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Construídos por volta do século VI a.C., eles eram uma obra-prima da engenharia e arquitetura da antiga Mesopotâmia. Localizados na cidade de Babilônia, atual Iraque, os jardins consistiam em uma série de terraços elevados, cobertos de vegetação exuberante e adornados com árvores, flores e plantas exóticas. Acredita-se que os jardins tenham sido construídos pelo rei Nabucodonosor II para agradar sua esposa, que sentia falta das montanhas e jardins de sua terra natal. A irrigação era um dos destaques do projeto, com um complexo sistema de canais e bombas de água que levava a água do rio Eufrates até os terraços superiores. Embora os jardins tenham sido destruídos ao longo dos séculos e sua existência seja debatida por alguns estudiosos, eles permanecem como um símbolo lendário da grandiosidade e do esplendor dos antigos impérios mesopotâmicos. O Mausoléu de Halicarnasso foi outra das 7 maravilhas do mundo antigo. Localizado na antiga cidade de Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, o mausoléu foi construído entre 353 e 350 a.C. para abrigar os restos mortais do rei Mausolo da Cária. A estrutura de cerca de 45 metros de altura era composta por uma base retangular, uma colunata jônica, uma estátua do rei Mausolo montado em uma quadriga e um telhado em forma de pirâmide, além de esculturas que retratavam cenas da vida do rei e figuras mitológicas. Infelizmente, o mausoléu foi danificado por terremotos e destruído ao longo dos séculos. Suas ruínas foram usadas como material de construção para fortalezas medievais, deixando apenas fragmentos esculturais para contar sua história. O Farol de Alexandria foi mais uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Localizado na cidade de Alexandria, no Egito, o farol foi construído por volta do século III a.C. durante o reinado de Ptolomeu II. A estrutura era uma torre impressionante, com aproximadamente 135 metros de altura. O farol tinha como função principal guiar os navios que se aproximavam do porto de Alexandria, utilizando um sistema de espelhos refletores e uma chama ardente no topo. Sua construção foi considerada uma maravilha da engenharia da época, com blocos de pedra cuidadosamente empilhados para criar uma estrutura sólida. O farol foi destruído ao longo dos séculos. Terremotos e outros desastres naturais contribuíram para sua ruína gradual. Hoje, restam apenas ruínas subaquáticas e relatos históricos que contam sua história. Apesar de sua destruição, o Farol de Alexandria permanece como uma lembrança do esplendor e da sofisticação da antiga civilização egípcia. O Colosso de Rhodes foi outra das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado na ilha de Rhodes, na Grécia, por volta do século III a.C. Essa gigantesca estátua de bronze representava Hélio, deus grego do Sol. Erguia-se sobre uma base de mármore de 15 metros de altura e possuía aproximadamente 33 metros de altura total. Construído para comemorar a vitória de Rhodes sobre o exército do rei Demétrio Poliórcetes, o colosso tornou-se o símbolo de poder e glória da cidade. Sua construção foi realizada pelo escultor Carés de Lindos e levou cerca de 12 anos para ser concluída. A estátua foi conhecida por sua magnitude e detalhes artísticos impressionantes. No entanto, sua existência foi curta, pois um terremoto devastador atingiu Rhodes em 226 a.C., causando danos significativos na estátua. Embora tenha permanecido de pé por algum tempo após o terremoto, acabou desmoronando em torno de 226 a.C. A estátua de Zeus de Olímpia foi mais uma das 7 maravilhas do mundo antigo, inclusive tem mais 5 no canal para você conhecer. Ela estava no antigo santuário de Olímpia, por volta do século V a.C. A estátua foi esculpida pelo escultor grego Fídias. A estátua tinha cerca de 13 metros de altura, com Zeus retratado em sua forma majestosa e imponente.
Em sua mão direita, segurava uma estátua de Nike, e na mão esquerda, um cetro com uma águia. A cabeça de Zeus era adornada com uma coroa de oliveira e louro, simbolizando a vitória e a imortalidade. O trono em que estava sentado era decorado com figuras mitológicas e cenas de batalhas. A estátua de Zeus em Olímpia não sobreviveu ao tempo. Foi destruída por um incêndio em 426 d.C., durante a invasão dos godos. Hoje, restam apenas descrições e representações em moedas e esculturas menores que nos permitem imaginar sua grandiosidade. O Templo de Ártemis foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo da nossa lista. Localizado na antiga cidade de Éfeso, na atual Turquia e construído no século VI a.C., era dedicado a Ártemis, deusa grega da caça. A grandiosidade do templo impressionava. Possuía 127 colunas de mármore, com cerca de 18 metros de altura cada, dispostas em 2 fileiras, formando uma imponente fachada. O interior era adornado com esculturas preciosas e oferendas. O templo era um importante centro religioso e atraía peregrinos e devotos de toda a Grécia Antiga e regiões vizinhas. O templo foi destruído em um incêndio provocado por um retardado que buscava fama a qualquer custo, portanto não revelarei o nome dele. A reconstrução foi financiada pelo rei Alexandre o Grande e levou mais de um século para ser concluída. Com o passar dos séculos, o templo acabou sofrendo danos irreparáveis devido a invasões, terremotos e pilhagens. Hoje, restam apenas algumas ruínas do que já foi uma das maiores maravilhas do mundo antigo.